Olá novamente, retomando o nosso assunto, aqui nós podemos observar, por exemplo, duas colorações. Bactérias gram-positivas, na coloração roxa, mais escura, e nós temos as bactérias gram-negativas, de coloração mais rosa. Observamos nessa imagem do meio do seu slide, em que nós temos cocos, né, na parte mais central, gram-positivos, nós temos bacilos e diplobacilos gram-positivos, nós temos também víbrios gram-negativos, nós temos também espirilo gram-negativo. Então, nós temos vários tipos de formatos e também de diferentes composições da sua parede celular. Aqui outra imagem, nós temos, por exemplo, bastonetes e cocos gram-positivos, que são os que estão em roxo, e nós temos víbrios na coloração mais rosa, que são gram-negativos. Há também uma classificação que ajuda a diferenciar gêneros inteiros ou algumas espécies, denominado de esporulantes ou não esporulantes. O que acontece? A esporulação ela ocorre quando há principalmente há outros motivos, mas principalmente quando há o esgotamento de nutrientes essenciais para que a célula possa viver, ou seja, para que ela seja vegetativa. Então, existem algumas bactérias que são bem clássicas que produzem esporos, como as gram-positivas do gênero Bacillus e Clostridium, tá? Essa esporulação, essa produção desses endosporos é exclusivo de bactérias e vão consistir basicamente em células desidratadas, ou seja, ela vai perder volume, que são altamente duráveis, com paredes bem espessas e camadas adicionais para trazer uma resistência às condições ambientais adversas e extremas. Elas são formadas na parte interna, ou seja, ela é formada uma estrutura dentro da célula antes de ser rompida a célula vegetativa e expulso esse esporo. Eles são altamente resistentes, como eu já tinha dito, e o nome do processo de produção de endosporos é esporulação ou esporogênese. E o processo ao contrário, que quando esse esporo consegue um ambiente em que seja propício para a sua continuação da sua vida, para o seu metabolismo, ele pode sim voltar à forma vegetativa. E esse processo é denominado de germinação. Aqui nós temos uma ilustração, tá? Eu trago muita ilustração do livro do Tortora porque são excelentes ilustrações e bem didáticas. Nós temos aqui na figura 1, formado, tá? Uma duplicação, é feita uma duplicação do material genético. E em seguida começa a ser produzido um septo para separar esse esporo. A membrana plasmática, então, ela vai começar a circundar esse DNA e formar uma camada dupla sobre esse material, isolando ele do resto da célula. E é o que a gente chama de pré-esporo. Aí a camada de peptidoglicana, ela é produzida entre essas duas membranas que foram formadas lá no pré-esporo. Então, a capa do esporo vai ser formada e em seguida é liberado esse esporo para o ambiente e a célula anterior, ela acaba morrendo. Como a célula anterior acaba morrendo, a esporulação bacteriana, ela não é um método de reprodução, tá? E esses endosporos, eles são diferentes dos esporos que são produzidos pelos actomicetos, pelos fungos eucariontes, tá? E é importante do ponto de vista clínico e da indústria de alimentos, porque por eles serem muito resistentes, é difícil você achar um método ou uma combinação de métodos para que você consiga eliminar esses esporos, tá? De forma efetiva. Métodos comuns que facilmente eliminam as células na forma vegetativa, como calor, desidratação, uso de alguma substância química, radiação, entre outros, não são tão eficientes quando se fala de eliminação de esporos. Um exemplo, a maioria das células vegetativas, elas morrem em temperaturas acima de 70 graus, tá? Já endosporos que podem sobreviver várias horas em temperaturas de 100 graus, na temperatura de ebulição da água.
Existem uns endósporos de bactérias termófilas, que são bactérias que suportam temperaturas naturalmente, suportam temperaturas mais altas de até 19 horas, tá? Então, são seres altamente resistentes. Existem também as classificações diversas de acordo com parâmetros de crescimento, tá? Nós veremos ainda reprodução bacteriana e nós falaremos um pouco mais sobre os fatores. Mas existem vários fatores, você pode classificar de acordo com as necessidades de atividade de água, de acidez, de composição química, de fatores do ambiente, os fatores extrínsecos, de acordo com a umidade, com a temperatura, com a composição química da atmosfera necessária, se ele precisa de oxigênio, de não precisa de oxigênio, de mais oxigênio, de menos oxigênio, se ele cresce em temperatura de refrigeração, se ele cresce em temperatura de mais extrema, uma temperatura do corpo humano, se ele cresce em um ambiente mais ácido ou menos ácido. Por exemplo, para a produção de iogurte, nós temos que são utilizados dois tipos de bactérias. Uma delas inicia o processo fermentativo e como um dos produtos é o ácido lático. A acidez do ambiente de crescimento vai aumentar e a própria bactéria inicial não consegue mais crescer, mas ela já deixa um ambiente propício e ideal para o crescimento da segunda bactéria, certo? Que ela já é uma bactéria que cresce no ambiente mais ácido, que com o pH anterior ela não conseguia crescer, tá? Então existem vários tipos de classificação. Nós falaremos de forma mais sucinta de dois, em relação à temperatura de crescimento, que é bem comum essa classificação, que ela classifica de acordo com a faixa de crescimento. Todo micro-organismo, e especialmente as bactérias, elas têm uma faixa de crescimento do mínimo, temperatura mínima, temperatura máxima, e a faixa de temperatura entre esses dois espaços, não necessariamente no meio, tá, desses valores, que ela é mais propícia, ou seja, que é o que a gente chama de faixa ótima de crescimento. Nós observamos aqui pelos picos. Por exemplo, o psicrófilo é uma temperatura abaixo de zero e ela vai até uma temperatura de 18, 19 graus. Mas o ótimo dela é aqui, ó, no topo, numa faixa próxima de 10 graus, certo? Isso existe para qualquer um desses fatores que nós falamos anteriormente. Para acidez, para umidade, para temperatura, tá? Existem a faixa ótima, a faixa mínima, a temperatura, o valor mínimo e o valor máximo. De acordo com a temperatura, nós podemos classificar em psicrófilos, psicotróficos, mesófilos, termófilos e os hipertermófilos. De acordo também com a necessidade de oxigênio, outra forma de você classificar é de acordo com a quantidade e a necessidade para induzir ou não o crescimento de uma bactéria ou outro micro-organismo, tá? Mas aqui específico para bactérias, os dados que nós estamos falando nessa tabela. Por exemplo, nós temos a classificação para aeróbios obrigatórios. O que significa que ele é um aeróbio obrigatório? Que ele somente cresce na presença de oxigênio. Se nós tivermos um ambiente de crescimento, por exemplo, um tubo de ensaio, onde nós temos um caldo aqui com nutrientes, tá? Ele está na temperatura ideal para crescer e essas pontinhas seriam as bactérias, ela ia crescer mais aqui na parte superficial que está em contato com o oxigênio. Então, ela é uma aeróbia obrigatória, pois ela só consegue crescer em altas concentrações de oxigênio. Já no caso B, se nós temos uma bactéria que ela cresce melhor onde tem mais oxigênio presente, na parte mais da superfície, mas ela também pode ocorrer na parte mais interna do tubo, onde tem menos oxigênio, tá? Então, ele é chamado de anaeróbio facultativo. Porém, o crescimento é mais rápido em maior quantidade quando está na presença de oxigênio. Nessa situação, nós classificamos como anaeróbio facultativo. Já o anaeróbio obrigatório é aquele que não cresce onde há oxigênio. O anaeróbio aerotolerante, ele tem um crescimento igual, independente da quantidade de oxigênio, certo? Então, ele cresce da mesma forma.
E o microaerófilo são aqueles que necessitam de uma baixa quantidade de oxigênio para crescer. Nós temos também um ponto importante sobre as bactérias, que são os biofilmes. Em resumo, os biofilmes, eles são produzidos por praticamente quase todas as bactérias, pois na natureza as bactérias, elas vivem de forma de comunidade. Na condição ambiental, eles não vão viver geralmente isolado como se vive nos laboratórios. E essa comunidade, ela vai formar o que nós chamamos de biofilme. Esse biofilme, esses micro-organismos podem estar dentro de uma substância de polissacarídeos, que pode conter outras substâncias como proteínas, DNA, denominado de limo. Porém, podem haver outras formas de biofilme, como por exemplo, em formato de espuma nos tratamentos de efluentes, ou serpentinas filamentosas, quando tem um fluxo de fluido, de líquido, né, mais rápido. Esses biofilmes são sistemas biológicos, tá? Pois tem muita interação, tem comunicação química, compartilhamento de nutrientes, transmissão genética por conjugação, entre outros. E geralmente eles são fixos em uma superfície, tornando os seres que estão nesse biofilme até 1000 vezes mais resistentes às substâncias microbicidas. Os biofilmes eles podem ser benéficos ou maléficos e se utiliza, por exemplo, o uso de antimicrobianos em superfícies na quantidade pelo tempo específico para prevenir a formação desses biofilmes. Nós temos aqui um esquema de como um biofilme se forma, tá? As primeiras células chegam, vai tendo um acúmulo de nutrientes, mais outros tipos de células vão se formando e esse formato de pico, tá? De cone, esse pilar, ele é mais propenso e mais adequado, por quê? Porque concentra melhor e distribui melhor os nutrientes e outras substâncias dentro do biofilme. Aqui, todas as aulas eu vou deixar para vocês uma lista, tá? De termos importantes. Eu peço que vocês anotem, procurem as definições ou construam suas definições. Não esqueçam de fazer, porque ao final da temática eu vou cobrar essas definições, tá? Aqui algumas referências, façam os exercícios, enviem suas dúvidas e até a parte 2 da aula de bactérias. Tchau, tchau!